Um empresário milionário está prestes a descobrir que sua secretária esconde um segredo que vai mudar sua vida para sempre. Eduardo Henrique Carvalho nunca imaginou que uma simples entrevista de emprego se transformaria na reviravolta mais impactante de seus 42 anos. Dono de uma das maiores construtoras de São Paulo, ele havia construído um império baseado em controle absoluto, decisões calculadas e uma capacidade quase sobrenatural de ler pessoas. Mas naquela manhã de segunda-feira, quando Isabela Santos entrou em seu escritório no 23º andar do edifício comercial na Faria Lima, algo aconteceu que ele não conseguia explicar. Não era apenas a beleza natural dela que o havia desconcertado. Eduardo conhecia mulheres deslumbrantes, frequentava os círculos sociais mais exclusivos de São Paulo. Era algo mais profundo, mais perturbador. A forma como ela havia respondido às perguntas, sempre com uma inteligência afiada, mas carregando nos olhos uma sombra de mistério que fazia seu peito apertar de uma forma que ele não experimentava há anos. Agora, 3 meses depois, Eduardo observava Isabela de seu escritório com paredes de vidro, fingindo revisar contratos enquanto ela organizava documentos na mesa externa. Cada movimento dela parecia coreografado para desestabilizar a paz que ele havia construído cuidadosamente após o divórcio traumático 2 anos antes. A forma como ela mordia o lábio inferior quando concentrada, como seus cabelos escapavam do coque quando ela se debruçava sobre as planilhas, como ela sempre evitava seus olhos quando ele tentava puxar conversas que não fossem estritamente profissionais. Eduardo havia notado detalhes estranhos. As ligações sussurradas que ela atendia sempre longe da mesa, saindo para o corredor com uma urgência que não combinava com assuntos familiares simples. As manhãs em que chegava com olhos inchados, disfarçados com maquiagem cuidadosa, mas não o suficiente para enganar alguém que observava cada nuance de seu comportamento. As tardes em que ela parecia estar em outro lugar, mesmo quando seus dedos digitavam com precisão milimétrica os relatórios que ele solicitava. Mas foi na sexta-feira anterior que algo mudou definitivamente. Eduardo havia voltado ao escritório para buscar documentos esquecidos quando ouviu Isabela ao telefone, sua voz carregada de uma dor que cortou seu peito como lâmina afiada. Ela falava sobre o prazo, sobre não conseguir mais esconder, sobre ele não pode descobrir assim. O sangue de Eduardo havia gelado. Descobrir o quê? E quem era ele? Desde então, Eduardo não conseguia se concentrar em mais nada. As reuniões de negócios milionários pareciam triviais perto da necessidade urgente de entender o que Isabela estava escondendo. Cada sorriso profissional dela era uma tortura refinada. Cada bom dia, Sr. Carvalho formal era um lembrete de que existia um abismo entre eles que ele desesperadamente queria atravessar. Eduardo girou a aliança de casado que ainda usava no dedo, não por saudade da ex-esposa, mas como escudo contra sentimentos que ele jurava nunca mais permitir. Mas Isabela havia atravessado todas as suas defesas sem nem mesmo tentar, como uma tempestade silenciosa que redefine a paisagem sem avisar. E agora ele estava perdido em território desconhecido, onde cada batimento cardíaco era uma lembrança dolorosa de que não tinha mais controle sobre absolutamente nada. O telefone tocou, interrompendo seus pensamentos. Isabela atendeu com a voz profissional de sempre, mas Eduardo percebeu o tremor quase imperceptível que ela tentava esconder. Algo estava acontecendo. Algo grande. E ele tinha a sensação perturbadora de que sua vida estava prestes a ser virada do avesso. Se essa história está te tocando, deixa um like. Eduardo Henrique Carvalho não havia nascido milionário. Filho de um operário da construção civil e de uma costureira que trabalhava 16 horas por dia para manter a família, ele cresceu em um sobrado apertado no Brás, onde o cheiro de óleo de máquina de costura se misturava ao barulho constante dos trens que cortavam o bairro. Aos 8 anos,
Eduardo já sabia que queria mais do que aquelas paredes descascadas e as contas sempre atrasadas que faziam sua mãe chorar baixinho na cozinha depois que pensava que ele estava dormindo. Ele estudou como um possesso, conquistou bolsa integral em engenharia civil na USP e trabalhou como servente de pedreiro durante as férias para ajudar em casa. Cada tijolo que carregou, cada massa que misturou, cada humilhação que engoliu de mestres de obra que o viam como playboyzinho da faculdade foi combustível para uma ambição que queimava em seu peito como brasas incandescentes. Eduardo jurou que nunca mais sentiria o gosto amargo da impotência financeira. O primeiro casamento havia sido estratégico, ele admitia isso agora. Patrícia era filha de um empresário do ramo imobiliário, e Eduardo havia se apaixonado tanto pela oportunidade quanto pela mulher. Durante 12 anos, eles construíram juntos não apenas uma empresa próspera, mas uma vida que parecia perfeita à vista de fora, casa na Granja Viana, viagens internacionais, carros importados, o casal dourado do setor de construção civil paulistano. Mas sucesso financeiro não preenchia o vazio que Eduardo sentia crescer silenciosamente dentro do peito. Patrícia se tornou uma estranha elegante que dividia a mesma cama, mais interessada nos eventos sociais e nas compras em Paris do que em qualquer conversa real sobre sonhos, medos ou vulnerabilidades. Quando ela pediu o divórcio alegando que cresceram em direções diferentes, Eduardo não sentiu dor, sentiu alívio. O divórcio havia custado metade de seu patrimônio, mas Eduardo reconstruiu tudo em 2 anos com uma determinação que beirava a obsessão. Trabalhar era sua droga, sua fuga, sua identidade. Reuniões das 6 da manhã às 10 da noite, fins de semana no escritório, férias canceladas em favor de novos contratos. Ele havia se tornado exatamente o que sempre quis, um homem poderoso, respeitado, financeiramente invulnerável. Até que Isabela apareceu. Ela havia chegado através de uma agência de empregos com referências impecáveis, formada em administração, experiência em empresas multinacionais, fluente em 3 idiomas. Mas não eram as qualificações profissionais que havia desarrumado o mundo cuidadosamente organizado de Eduardo. Era a forma como ela tratava todo mundo com a mesma cortesia genuína, desde o CEO até o funcionário da limpeza. A maneira como ela sorria para os entregadores, como lembrava dos nomes dos filhos dos fornecedores, como trazia café para os estagiários quando percebia que estavam sobrecarregados. Eduardo havia conhecido mulheres sofisticadas, intelectuais brilhantes, belezas que paravam o trânsito. Mas nunca havia conhecido alguém que irradiasse bondade genuína como Isabela. E isso o aterrorizava, porque bondade era algo que ele havia aprendido a desconfiar no mundo dos negócios, onde cada gesto gentil geralmente escondia uma agenda oculta. Agora, observando-a através do vidro de seu escritório, Eduardo se dava conta de que estava apaixonado pela primeira vez na vida. Não pela conveniência, não pela estratégia, não pela necessidade. Apaixonado de uma forma que o deixava completamente vulnerável, como um adolescente descobrindo o amor pela primeira vez aos 42 anos de idade. E essa vulnerabilidade o apavorava mais do que qualquer crise financeira que já havia enfrentado. Na terça-feira seguinte, o destino decidiu forçar a mão de Eduardo de uma forma que ele jamais poderia ter previsto. Ele estava em uma reunião tensa com investidores japoneses quando sua secretária anterior, Márcia, ligou em pânico. Isabela havia desmaiado no escritório e estava sendo levada para o hospital sírio-libanês. Eduardo interrompeu a reunião de 15 milhões de reais sem pensar 2 vezes, ignorando os olhares chocados dos executivos orientais e os protestos desesperados de seu sócio. Dirigiu pelas ruas congestionadas de São Paulo como um homem possuído, o coração batendo tão forte que parecia querer explodir do peito. Durante os 40 minutos no trânsito, uma única pergunta martelava sua mente: e se ele a perdesse antes mesmo de ter a coragem de dizer o que sentia?
No hospital, Eduardo encontrou Isabela consciente, mas pálida como papel, conectada a aparelhos que emitiam bips constantes. Ela estava sozinha no quarto particular que ele havia exigido que fosse providenciado, e quando seus olhos se encontraram, Eduardo viu algo que o deixou sem ar, lágrimas silenciosas escorrendo pelo rosto dela, carregadas de uma dor que ia muito além de qualquer mal-estar físico. Eduardo aproximou-se da cama devagar, como se ela fosse feita de cristal e pudesse se despedaçar a qualquer momento. A mão dela estava fria quando ele a tocou, e o tremor que percorreu o corpo de Isabela não passou despercebido. Era a primeira vez que eles se tocavam além dos cumprimentos formais, e a eletricidade que percorreu entre seus dedos foi como um choque que redefinia toda a realidade ao redor. Foi então que o médico entrou no quarto com uma expressão que Eduardo conhecia bem dos negócios, o rosto de alguém que está prestes a dar uma notícia que vai mudar tudo. O doutor Silveira era um homem na casa dos 50, com óculos dourados e uma postura que inspirava confiança, mas seu olhar preocupado fez o estômago de Eduardo se contrair. O que o médico disse em seguida foi como um terremoto que abalou as estruturas mais profundas da vida de Eduardo. Isabela estava grávida. Grávida de 3 meses. E pelo estado de desnutrição e estresse extremo em que se encontrava, tanto ela quanto o bebê corriam risco. Eduardo sentiu o mundo girar ao seu redor. Grávida. Isabela estava grávida, e durante todos esses meses ele havia interpretado seus comportamentos estranhos, sua distância, suas ligações misteriosas como sinais de desinteresse ou problemas familiares simples. A revelação atingiu seu peito como um murro certeiro. Ela estava carregando o filho de outro homem. Mas foi a reação de Isabela que o confundiu completamente. Ao invés do alívio de finalmente ter compartilhado o segredo, ela parecia ainda mais aterrorizada. Seus olhos verdes se encheram de um pânico puro, como se a presença de Eduardo ali fosse a pior coisa que poderia ter acontecido. Ela tentou se levantar da cama, murmurando algo sobre precisar ir embora, sobre ter cometido um erro terrível ao aceitar aquele emprego. Eduardo segurou gentilmente seu pulso, impedindo que ela se levantasse, e sentiu sua pele queimar sob o toque. Havia tanto medo nos olhos dela, tanto desespero, que ele soube instantaneamente que havia algo muito maior acontecendo ali. Algo que ia além de uma gravidez inconveniente ou de uma situação financeira difícil. A forma como ela desviava o olhar sempre que ele tentava fazer contato visual, como suas mãos tremiam quando ele se aproximava, como ela sussurrava, ele não pode saber, enquanto pensava que Eduardo não estava ouvindo. Tudo isso criava um quebra-cabeças aterrorizante na mente dele. Quem era o pai da criança? Por que Isabela parecia apavorada com a possibilidade de alguém descobrir sua gravidez? E mais importante, por que Eduardo sentia uma necessidade urgente e desesperada de protegê-la de qualquer coisa que a estivesse ameaçando, mesmo sem entender do que se tratava? Quando Eduardo saiu do hospital naquela noite, depois de garantir que Isabela tivesse os melhores cuidados médicos e uma licença remunerada pelo tempo que fosse necessário, ele sabia que sua vida havia sido dividida em 2 partes, antes e depois daquela revelação. E também sabia que, independentemente das circunstâncias, ele faria qualquer coisa para proteger aquela mulher e a criança que ela carregava. Mesmo que isso significasse enfrentar fantasmas que ele ainda nem sabia que existiam. Inscreva-se no canal para mais histórias. Nos dias seguintes, Eduardo se transformou em um homem que ele mesmo não reconhecia. Cancelou reuniões importantes, delegou decisões cruciais para seu sócio e passou a maior parte do tempo investigando discretamente a vida de Isabela com uma obsessão que beirava a loucura. Contratou um detetive particular, algo que jamais imaginou fazer, movido por uma necessidade urgente de entender o que estava acontecendo com a mulher que havia virado seu mundo de cabeça para baixo.
As descobertas foram como facadas lentas e precisas. Isabela morava em um apartamento pequeno na Vila Madalena, sempre pagava as contas em dia, não tinha histórico de dívidas ou problemas com a justiça. Aparentemente, levava uma vida absolutamente normal. Mas havia lacunas estranhas em seu passado profissional, períodos de 6 meses sem registros trabalhistas que não faziam sentido para alguém com qualificações tão boas. O que mais perturbava Eduardo eram as visitas regulares que ela fazia a uma clínica médica no Itaim Bibi, não a que estava fazendo pré-natal, mas uma especializada em psicologia e trauma. E havia também os encontros semanais com uma mulher mais velha em uma cafeteria discreta da Rua Augusta, sempre em horários diferentes, sempre com a postura tensa de quem está compartilhando segredos que não podem ser descobertos. Eduardo começou a notar padrões perturbadores. Isabela nunca atendia o celular quando estava fora do escritório, como se temesse que alguém pudesse ouvi-la. Ela nunca mencionava amigos, namorados, família próxima. Era como se ela tivesse aparecido do nada, sem passado, sem vínculos, como um fantasma que havia materializado apenas para trabalhar em sua empresa. A situação se complicou drasticamente quando Eduardo decidiu visitá-la em casa para levar alguns documentos que ela havia esquecido e verificar como estava se recuperando. Isabela abriu a porta com uma expressão de terror absoluto, como se ele fosse a última pessoa no mundo que ela gostaria de ver ali. O apartamento estava impecavelmente organizado, mas havia algo antissético demais naquele ambiente, como se ela estivesse pronta para desaparecer a qualquer momento. Foi durante essa visita que Eduardo percebeu detalhes que o deixaram com o sangue gelado. Todas as janelas tinham fechaduras adicionais. Havia um sistema de segurança desproporcional para um apartamento simples. E mais aterrorizante, Isabela mantinha uma mala pequena sempre pronta embaixo da cama, como se pudesse precisar fugir a qualquer momento. Quando Eduardo tentou conversar com ela sobre a gravidez, sobre oferecer ajuda financeira ou um plano de saúde melhor, Isabela entrou em pânico. Suas mãos começaram a tremer incontrolavelmente, ela murmurou algo sobre ele descobrir, sobre não poder aceitar nada que deixe rastros. A forma como ela olhava constantemente para a porta, como se esperasse que alguém pudesse aparecer a qualquer momento, fez Eduardo entender que ela não estava apenas escondendo uma gravidez inconveniente. Isabela estava fugindo de alguém. O terror nos olhos dela era de uma mulher que conhecia intimamente o sabor do medo, que havia aprendido a viver olhando por cima do ombro, que carregava cicatrizes invisíveis mais profundas. Eduardo reconheceu aquele olhar porque havia visto em sua própria mãe quando seu pai bebia demais e a violência doméstica era uma ameaça constante na casa do Brás. Naquela noite, Eduardo não conseguiu dormir. Caminhou pelo apartamento luxuoso na Vila Olímpia, tentando processar a realidade aterrorizante que estava se desvelando. A mulher por quem estava perdidamente apaixonado não era apenas uma funcionária grávida lidando com problemas pessoais. Era uma mulher em fuga, vivendo uma vida completamente fabricada, aterrorizada pela possibilidade de ser encontrada. E o filho que ela carregava? Eduardo sentiu o estômago se contrair sempre que pensava nas possibilidades. Seria filho de um homem violento? De alguém perigoso o suficiente para fazer Isabela viver como uma sombra, sem vínculos reais, sempre pronta para desaparecer? Eduardo Henrique Carvalho havia construído um império baseado no controle e na previsibilidade. Mas agora se encontrava perdido em território completamente desconhecido, onde cada revelação sobre a mulher que amava o levava mais fundo em um labirinto de segredos que poderiam destroçar não apenas o coração dele, mas potencialmente suas vidas. E pela primeira vez em seus 42 anos, Eduardo não fazia ideia de como proteger a pessoa que mais importava para ele. A situação explodiu numa sexta-feira à noite quando Eduardo decidiu confrontar Isabela diretamente. Ele não aguentava mais viver na incerteza,
Não conseguia mais fingir que não estava perdidamente apaixonado por uma mulher que claramente estava em perigo. Chegou ao apartamento dela sem avisar, determinado a oferecer toda a proteção que seu dinheiro e influência podiam comprar, disposto a enfrentar qualquer ameaça que ela estivesse fugindo. Mas quando Isabela abriu a porta e viu Eduardo ali, a reação dela foi devastadora. Ela desabou em lágrimas desesperadas, soluços que pareciam vir das profundezas de sua alma, enquanto repetia: agora ele vai me encontrar, agora ele vai me encontrar, como um mantra aterrorizado. Eduardo nunca havia visto alguém entrar em pânico de forma tão visceral, tão completa. Ele a segurou pelos ombros, tentando acalmá-la, mas o toque apenas intensificou o desespero de Isabela. Ela começou a empurrar Eduardo, gritando para ele ir embora, que sua presença ali havia destruído anos de cuidado, anos de vida invisível. As palavras saíam entrecortadas pelo choro. Você não entende, ele tem contatos em todo lugar, empresários como você, ele vai saber que estou aqui. Eduardo sentiu o sangue gelar. Empresários como ele? O que isso significava? Isabela continuou falando através das lágrimas, revelando fragmentos de uma realidade aterrorizante. Ele tem dinheiro, tem poder, conhece gente importante. Quando descobrir que trabalho para você, vai ser fácil me rastrear. A mente de Eduardo corria em velocidade alucinante. Ele percebeu que havia cometido um erro terrível. Ao investigar a vida de Isabela, ao aparecer em sua casa, ao se envolver emocionalmente, havia deixado rastros que poderiam levar um homem perigoso diretamente até ela. Seu amor, sua necessidade de protegê-la, havia se tornado a própria ameaça que ela tentava evitar. Isabela correu para o quarto e começou a jogar roupas na mala que Eduardo havia visto embaixo da cama. Seus movimentos eram mecânicos, praticados, de alguém que havia feito isso muitas vezes antes. Ela falava sozinha, calculando em voz alta: ônibus para o interior, trocar de nome novamente, encontrar trabalho em cidade pequena. Eduardo a seguiu, o coração partido ao perceber que ela estava se preparando para desaparecer de sua vida para sempre. Isabela, pare. Eu posso te proteger. Tenho recursos, seguranças, posso. Você não pode me proteger de alguém como você. A resposta saiu como um grito desesperado que cortou Eduardo como uma lâmina. Ele é exatamente como você. Rico, poderoso, influente. A diferença é que ele usa tudo isso para destruir ao invés de construir. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Eduardo finalmente compreendeu a dimensão do terror de Isabela. Ela não estava apenas fugindo de um ex-namorado violento. Estava fugindo de alguém com o mesmo nível de poder e recursos que Eduardo possuía, alguém que usava sua influência como uma arma para caçar e aterrorizar. Isabela parou de arrumar a mala e olhou para Eduardo com uma tristeza tão profunda que ele sentiu as próprias lágrimas ameaçarem transbordar. Eu me apaixonei por você, ela sussurrou, as palavras caindo como chuva em terra seca. Pela primeira vez em 3 anos, eu me senti seguro o suficiente para sentir alguma coisa. Mas amor é um luxo que eu não posso me dar. Eduardo se aproximou devagar, como se ela fosse um animal ferido que pudesse fugir a qualquer movimento brusco. E o bebê? Perguntou com a voz embargada. O rosto de Isabela se contorceu de dor. É dele, sussurrou. E ele não sabe. Se descobrir que estou grávida. Ela não precisou terminar a frase. Eduardo entendeu que a criança representava mais uma corrente que prendia ao homem de quem ela fugia, mais uma razão para ele nunca desistir de encontrá-la. Eduardo sentiu seu mundo desmoronar e se reconstruir simultaneamente. A mulher que amava carregava o filho de seu algoz, estava preparada para desaparecer para sempre, e tudo por causa da proteção que ele havia tentado oferecer.
Pela primeira vez na vida, todo o seu dinheiro e poder pareciam completamente inúteis. Mas uma certeza crescia em seu peito como fogo incandescente: ele não deixaria Isabela enfrentar isso sozinha. Não importava quem fosse o homem que a ameaçava, não importava quanto poder ele tivesse. Eduardo havia encontrado algo mais valioso que todos os seus negócios, um motivo real para lutar. E ele estava disposto a arriscar tudo. Eduardo não deixou Isabela partir naquela noite. Não através de súplicas ou força, mas com uma proposta que ela não havia considerado: em vez de fugir, eles iriam enfrentar a ameaça de frente. Eduardo havia passado a vida inteira construindo alianças, estudando adversários, vencendo batalhas que pareciam impossíveis. E agora usaria cada recurso, cada contato, cada estratégia que conhecia para dar a Isabela algo que ela não tinha há 3 anos: a chance de parar de correr. Durante toda a madrugada, sentados no sofá pequeno daquele apartamento que parecia uma fortaleza precária, Isabela contou sua história completa pela primeira vez em anos. Rodrigo Vasconcelos, empresário do agronegócio, dono de fazendas imensas no Mato Grosso e de uma sede em São Paulo. Eles haviam se conhecido em uma festa corporativa onde ela trabalhava como relações públicas. O relacionamento começou como um conto de fadas: jantares caros, viagens internacionais, joias que custavam mais que a renda anual de sua família. Mas o príncipe se revelou um monstro gradualmente. Primeiro foram os ciúmes possessivos, depois o isolamento de amigos e família, em seguida vieram as ameaças sutis que se tornaram cada vez mais explícitas. Rodrigo usava sua riqueza como uma prisão. Controlava cada centavo que Isabela gastava, monitorava seus movimentos através do GPS do carro que ele havia dado de presente, tinha pessoas vigiando-a constantemente sob o pretexto de proteção. A gota d'água aconteceu numa noite em que Isabela tentou sair para visitar a mãe doente. Rodrigo a trancou no apartamento de cobertura onde ela morava, desconectou o telefone e disse que ela só sairia quando ela aprendesse a obedecer. Foram 6 horas de terror absoluto, 6 horas em que Isabela entendeu que estava vivendo com um homem capaz de qualquer coisa para manter controle sobre ela. A fuga foi planejada como uma operação militar. Isabela falsificou a própria morte em um acidente de carro, com a ajuda de uma rede de proteção a mulheres vítimas de violência doméstica. Mudou de nome, de aparência, de história pessoal. Durante 3 anos, viveu como Maria Isabel Santos, sempre em cidades diferentes, sempre em empregos temporários, sempre pronta para desaparecer novamente se fosse necessário. Eduardo ouvia cada palavra com uma mistura de horror e admiração crescente. A mulher frágil que ele pensava proteger havia sobrevivido a um inferno que testaria os limites de qualquer pessoa. Ela não era uma vítima desamparada. Era uma guerreira que havia lutado sozinha contra um monstro e vencido. Mas a gravidez mudava tudo. Isabela havia descoberto que estava esperando um filho 2 semanas antes de conseguir fugir. O bebê representava um vínculo permanente com Rodrigo, uma razão para ele nunca desistir de procurá-la. Se ele descobrir que seu filho está vivo, sussurrou Isabela, ele virará o mundo de cabeça para baixo para nos encontrar. Eduardo tomou a decisão mais importante de sua vida naquele momento. Ele não apenas ajudaria Isabela a se esconder, ele daria a ela e ao bebê uma nova identidade completa, legalmente documentada e impossível de rastrear. Mais que isso, ele se casaria com ela, adotaria legalmente a criança, criaria uma fortaleza de proteção legal que nem mesmo Rodrigo Vasconcelos conseguiria penetrar. "Você está falando sério?", perguntou Isabela, lágrimas escorrendo pelo rosto, mas dessa vez de esperança ao invés de desespero. Eduardo segurou o rosto dela entre as mãos, olhando diretamente em seus olhos verdes. "Eu te amo. Amo você e vou amar essa criança como se fosse minha. E diferente dele, meu poder vai ser usado para te libertar,
não para te prender. Pela primeira vez em 3 anos, Isabela sorriu de verdade. Um sorriso que iluminou todo o apartamento escuro e fez Eduardo entender que havia encontrado o propósito real de toda a riqueza que havia acumulado, dar liberdade para quem mais precisava dela. Mas ambos sabiam que a batalha estava apenas começando. Rodrigo Vasconcelos não era o tipo de homem que aceitaria perder, e quando descobrisse que sua propriedade estava não apenas viva, mas protegida por outro homem poderoso, a guerra seria implacável. Eduardo estava pronto para essa guerra. Pela primeira vez na vida, tinha algo mais valioso que dinheiro para proteger. Compartilha se você conhece histórias assim. O casamento aconteceu em uma cerimônia íntima no cartório, apenas com as testemunhas necessárias e sob o mais absoluto sigilo. Eduardo havia mobilizado sua equipe jurídica para criar uma blindagem legal impenetrável, novos documentos para Isabela com identidade completamente limpa, processo de adoção antecipada da criança, acordo pré-nupcial que garantia proteção financeira total mesmo em caso de separação. Cada detalhe foi pensado para que Rodrigo Vasconcelos nunca conseguisse usar a lei contra eles. Mas a verdadeira revelação veio 3 meses depois, quando Isabela já estava com 6 meses de gravidez e finalmente se sentia seguro o suficiente para compartilhar o último segredo que carregava. Em uma tarde de domingo, enquanto organizavam o quarto do bebê na nova casa que Eduardo havia comprado em um condomínio de segurança máxima, ela segurou a mão dele e disse as palavras que mudaram tudo mais uma vez. Eduardo, eu preciso te contar algo sobre o bebê, começou, a voz tremendo ligeiramente. Quando eu descobri que estava grávida, eu fiz um exame de DNA pré-natal. Rodrigo nunca soube porque eu fugi antes dos resultados ficarem prontos. Eduardo parou de montar o berço, sentindo uma estranha antecipação no peito. Havia algo no tom de voz de Isabela que sugeria que essa revelação seria diferente de todas as outras. O bebê não é filho do Rodrigo, sussurrou Isabela, lágrimas de alívio e alegria escorrendo pelo rosto. É de Lucas, meu namorado de antes de conhecer Rodrigo. Nós tentamos manter o relacionamento escondido por um tempo, mesmo depois que comecei a namorar Rodrigo, porque eu ainda não havia entendido que ele realmente era. Eduardo sentiu como se o mundo tivesse parado de girar por um momento. Mas você disse, você estava com tanto medo. Eu tinha medo porque achei que era filho dele. Vivi 3 anos aterrorizada pensando que estava carregando a criança de um monstro, que ele teria direitos sobre meu bebê para sempre. Isabela segurou o rosto de Eduardo entre as mãos. Mas quando os resultados chegaram, 2 semanas depois da nossa fuga, eu descobri que estava livre de verdade. O bebê é filho do amor verdadeiro, não da violência. Eduardo abraçou Isabela com uma força que tentava transmitir todo o alívio e felicidade que sentia. A criança que eles estavam esperando não carregava o DNA de Rodrigo Vasconcelos. Não havia vínculo biológico que pudesse ser usado como arma legal. O bebê era verdadeiramente livre, verdadeiramente deles. E o Lucas? Perguntou Eduardo, embora já soubesse que se importaria mais com a felicidade de Isabela do que com qualquer complicação. Morreu em um acidente de moto 6 meses depois que eu desapareci, respondeu Isabela com tristeza genuína. Eu só soube porque uma amiga em comum me contou recentemente, quando finalmente me senti segura para fazer alguns contatos com meu passado. Ele nunca soube que ia ser pai. Eduardo compreendeu então a dimensão completa da transformação em suas vidas. Eles não estavam apenas construindo uma família baseada na proteção mútua, estavam criando algo completamente novo, baseado no amor verdadeiro e na liberdade real. O bebê seria criado sem as sombras do passado traumático, sem ameaças, sem medo. 6 meses depois,
Quando o pequeno Gabriel nasceu saudável e perfeito, Eduardo segurou nos braços e sentiu uma completude que nunca havia experimentado. Olhando para Isabela, que dormia pacificamente após o parto, ele soube que havia encontrado não apenas o amor de sua vida, mas seu propósito verdadeiro: proteger e nutrir a família que eles haviam criado juntos. Rodrigo Vasconcelos nunca descobriu que Isabela estava viva. Os detetives que ele contratou durante anos seguiram pistas falsas plantadas cuidadosamente pela equipe de Eduardo. Eventualmente, o empresário do agronegócio desistiu da busca, convencido de que sua ex-namorada havia realmente morrido naquele acidente de carro 3 anos antes. Eduardo e Isabela construíram uma vida que era ao mesmo tempo um santuário e uma celebração. A empresa continuou prosperando, mas agora Eduardo tinha limites claros entre trabalho e família. Todas as noites, voltava para casa para jantar com sua esposa e filho, participava dos banhos, das histórias antes de dormir, dos primeiros passos e das primeiras palavras. Isabela floresceu de forma que Eduardo nunca havia imaginado possível. Livre do medo constante, ela voltou a estudar, fez pós-graduação em psicologia e começou a trabalhar como voluntária em uma ONG que ajudava outras mulheres em situação de violência doméstica. Sua experiência se tornou força para ajudar outras pessoas a encontrarem sua própria liberdade. A casa que Eduardo havia comprado para protegê-lo se transformou em um lar verdadeiro, cheio de risadas, música, plantas que Isabela cultivava com carinho e fotos de uma família que havia escolhido se amar incondicionalmente. Gabriel crescia como uma criança livre, segura, amada por 2 pais que haviam aprendido que o amor verdadeiro não possui, não controla, liberta. 5 anos depois do nascimento de Gabriel, a história de Eduardo e Isabela havia se tornado uma lenda silenciosa que inspirava mudanças profundas na vida de todas as pessoas ao seu redor. A transformação não se limitou apenas ao casal, ela irradiou como ondas em um lago, tocando vidas de formas que eles nem sempre percebiam completamente. Márcia, a antiga secretária que havia ligado para Eduardo no dia do desmaio de Isabela, frequentemente contava para a família como testemunhar aquele amor havia mudado sua perspectiva sobre relacionamentos. Ela havia terminado um noivado tóxico depois de perceber que amor verdadeiro não deveria envolver controle ou ciúmes possessivos. Vendo como Eduardo olhava para Isabela, ela sempre dizia: "Eu entendi como um homem apaixonado deveria tratar uma mulher." O sócio de Eduardo, Roberto, também havia sido profundamente impactado. Observar seu parceiro de negócios priorizar família sem perder a excelência profissional o inspirou a reestruturar sua própria vida. Roberto começou a participar mais ativamente da educação dos filhos, reduziu viagens desnecessárias e implementou políticas de trabalho mais humanas na empresa. A produtividade aumentou quando os funcionários perceberam que eram valorizados como pessoas integrais, não apenas como recursos. Na ONG onde Isabela trabalhava como voluntária, sua história se tornou um farol de esperança para centenas de mulheres que achavam impossível escapar de relacionamentos abusivos. Ela nunca revelava detalhes específicos de sua própria experiência, mas sua presença irradiava uma força tranquila que comunicava uma mensagem poderosa: é possível reconstruir a vida completamente, é possível encontrar amor verdadeiro depois do trauma, é possível ser feliz novamente. Maria Helena, uma das mulheres que Isabela ajudou a escapar de um casamento violento, sempre se emocionava ao falar sobre o impacto do casal em sua vida. A Isabela me ensinou que eu merecia ser amada sem medo. E ver como Eduardo a tratava me mostrou que existem homens bons no mundo, homens que usam sua força para proteger, não para machucar. Gabriel, agora com 5 anos, crescia em um ambiente onde amor era demonstrado através de respeito mútuo, comunicação aberta e apoio incondicional. As outras crianças da escola notavam algo diferente nele: uma confiança natural, uma capacidade de resolver conflitos através do diálogo, uma tendência a proteger colegas mais frágeis.
Os professores frequentemente comentavam que Gabriel parecia ter uma maturidade emocional incomum para sua idade. Eduardo havia se tornado um exemplo silencioso de masculinidade saudável em seus círculos empresariais. Outros CEOs começaram a questionar seus próprios comportamentos após observar como Eduardo balanceava poder com gentileza, como tomava decisões importantes consultando Isabela, como priorizava estar presente nos momentos importantes da família. Reuniões executivas começaram a terminar mais cedo, políticas de licença-paternidade foram ampliadas, e discussões sobre equilíbrio vida-trabalho se tornaram comuns. A casa que um dia foi comprada como fortaleza de proteção havia se transformado no coração de uma comunidade amorosa. Domingos eram reservados para almoços com amigos, colegas da ONG de Isabela, funcionários da empresa de Eduardo e suas famílias. Gabriel crescia cercado por uma rede de apoio diversificada, aprendendo que família não se limita a laços sanguíneos, mas se estende a todas as pessoas que escolhemos amar e proteger. Isabela e Eduardo frequentemente recebiam cartas e mensagens de pessoas que haviam sido tocadas indiretamente por sua história. Casais em crise que decidiram lutar pelo relacionamento após observar o amor genuíno entre eles. Mulheres que encontraram coragem para deixar relacionamentos tóxicos. Homens que redefiniram suas compreensões sobre masculinidade e proteção. O amor que começou em um escritório empresarial havia se tornado uma força transformadora que provava uma verdade simples mais poderosa. Quando duas pessoas se comprometem genuinamente a libertar uma outra ao invés de possuir, elas criam ondas de cura que se estendem muito além de suas próprias vidas. 10 anos após aquela primeira entrevista de emprego que mudou tudo, Eduardo e Isabela criaram algo muito maior que uma história de amor pessoal. Eles construíram um legado de transformação que ecoa através das gerações. O Instituto Recomeço, fundado pelo casal, havia se tornado a maior organização de apoio a vítimas de violência doméstica do estado de São Paulo, oferecendo não apenas abrigo temporário, mas reconstrução completa de vida, nova identidade legal, capacitação profissional, apoio psicológico e, quando necessário, proteção através de uma rede de empresários éticos dispostos a oferecer empregos seguros. A história deles se tornou lenda não pelos detalhes dramáticos que viveram, mas pela prova viva de que é possível reescrever completamente o roteiro de uma vida. Isabela, agora com 38 anos, havia se tornado uma das psicólogas mais respeitadas do país na área de trauma e reconstrução pessoal. Sua dissertação de mestrado sobre amor como ferramenta de liberdade versus amor como instrumento de controle era estudada em universidades e citada em tribunais em casos de violência doméstica. Eduardo, aos 52 anos, havia expandido seus negócios sempre com uma filosofia clara: sucesso empresarial deve servir à dignidade humana, nunca o contrário. Sua construtora se tornou referência em responsabilidade social, oferecendo trabalho e moradia digna para mulheres em processo de reconstrução de vida. Outros empresários começaram a adotar o modelo Carvalho de negócios: lucro com propósito, poder com responsabilidade, sucesso com significado. Gabriel, agora com 10 anos, crescerá ouvindo histórias sobre coragem, sobre segundas chances, sobre como o amor verdadeiro constrói ao invés de destruir. Ele sonhava em se tornar advogado para ajudar mães como a minha mãe, demonstrando uma compreensão intuitiva de justiça e proteção que inspirava todos ao seu redor. Seus colegas de escola o procuravam quando enfrentavam problemas familiares, sabendo que Gabriel havia aprendido desde cedo a ouvir sem julgar e a oferecer apoio sem tentar controlar. A verdade mais profunda que Eduardo e Isabela descobriram é que love stories reais não terminam com "e viveram felizes para sempre", elas continuam todos os dias através de escolhas conscientes de libertar ao invés de possuir, de construir ao invés de destruir, de curar ao invés de ferir.
Cada manhã em que Eduardo acordava e escolhia ver Isabela como uma pessoa livre que decidia compartilhar sua vida com ele, cada vez que Isabela escolhia confiar plenamente ao invés de proteger-se por medo, eles reescreviam a definição de amor verdadeiro. Nas palestras que frequentemente davam juntos para casais, empresários e organizações sociais, Eduardo sempre terminava com a mesma reflexão: eu pensava que tinha construído um império de pedra e aço. Mas o verdadeiro império que construí foi de amor e liberdade, e esse nunca pode ser derrubado por crises econômicas ou mudanças do mercado. Isabela complementava: por 3 anos eu vivi fugindo de alguém que usava amor como prisão. Agora vivo correndo em direção a alguém que usa amor como asas. A diferença entre possessão e amor verdadeiro é simples: amor verdadeiro quer ver você voar, mesmo que seja para longe. Sua história se tornou prova de que os finais mais bonitos não são aqueles onde tudo é perfeito, mas aqueles onde duas pessoas imperfeitas decidem crescer juntas, curar juntas e transformar suas feridas em sabedoria que pode ajudar outras pessoas. O amor deles havia se tornado maior que eles mesmos, uma força que continuava salvando vidas, reconstruindo esperanças e provando que sempre é possível recomeçar. Na parede do Instituto Recomeço, uma placa simples resume o legado que Eduardo e Isabela construíram: amor verdadeiro não possui, liberta. Não controla, protege. Não destrói, reconstrói. E sempre, sempre oferece uma segunda chance. Essa foi mais uma história que mostra que o amor verdadeiro tem o poder de transformar não apenas 2 vidas, mas toda uma comunidade. Que quando escolhemos amar com coragem ao invés de possuir com medo, criamos ondas de cura que se estendem muito além do que podemos imaginar.